Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu me lembro, né, que quando eu comecei mais intensamente o meu processo de despertar espiritual, eu tive o privilégio de ser agraciada pela oportunidade de fazer algumas consultas com um mentor amigo, que é um mentor que ajuda no meu trabalho, é uma pessoa que incorpora esse mentor, que canaliza, na verdade, esse mentor. Ele é um mentor que transita entre a quarta e a quinta dimensão. E ele é um mentor muito querido, muito amoroso, muito generoso, muito solícito. E sempre de uma forma muito generosa e empática, ele me passa muitas sugestões para a minha vida, para o meu trabalho, para os meus relacionamentos, e eu vou acolhendo de acordo com o meu nível de consciência aquilo que toca meu coração e o que faz sentido para mim. Esse mentor não é o meu mentor pessoal, embora ele também ajude no meu trabalho. É uma outra pessoa que recebe esse mentor e eu tenho a possibilidade de receber essas consultas espirituais para poder cumprir a minha missão da melhor maneira possível, sempre alinhada com a minha essência, com o meu propósito de vida. E, gente, quando eu falo isso, muitas pessoas também querem fazer consulta com o mentor, e vocês conseguem essas consultas em centros espíritas, ou mesmo depois do período da meditação, no estado meditativo, você pode pedir a conexão com o seu mentor, pedir para você ter sonhos, insights, para que o seu anjo de guarda te dê um direcionamento, porque todo mundo tem mentor, gente. Qualquer pessoa que encarna nesse plano, ela tem um mentor. É que às vezes a gente mesmo, por conta da energia que a gente está vibrando, do grau de pensamentos e sentimentos, às vezes a gente afasta esse mentor, porque a própria energia que a gente está vibrando não permite que ele se aproxime tanto. Então, quanto mais alinhado a gente está com a essência, quanto mais a gente está com pensamentos e sentimentos positivos, mais essa conexão fica fluida na nossa vida. E aí, gente, eu me lembro que numa das consultas que eu tive com o mentor amigo, foi bem no comecinho aqui do meu canal, e eu lembro que no começo, até por eu ser muito insegura, não tinha muita convicção no meu propósito, eu tinha muito medo das pessoas, né, porque eu passei por muitas situações na vida de rejeição e eu sei que foram experiências importantes para eu ser o que eu sou hoje, então eu sou muito grata por isso, mas eu tinha muito medo de me expor, de dar a cara a tapa, né? Porque eu sabia que todo tipo de consciência ia assistir o conteúdo que eu tô produzindo. Gente que tem afinidade comigo, gente que entendeu o que eu tô falando, gente que não ia entender nada. E eu já tinha muitas feridas de rejeição, eu não queria que essas feridas fossem cutucadas o tempo todo. Então, para mim, ter que superar os meus medos, as minhas vaidades e vir aqui me expor, né? Era uma dificuldade muito grande mesmo. Eu tinha muito medo disso, muito medo mesmo. Era uma coisa pavorosa, assim, pra mim. Mas, apesar do medo, eu continuava fazendo porque eu sentia que era esse o caminho, eu sentia que fazia parte do meu propósito. Então eu conseguia não me identificar totalmente com o medo, enfrentar o medo e vir aqui gravar os vídeos. E claro, né, gente, quando a gente se expõe, vem todo tipo de consciência falar conosco. Pessoas que nos percebem, pessoas que não nos percebem. Mas principalmente se você é um terapeuta, seja direta ou indiretamente, se você veio com esse propósito de ajudar pessoas, de ser um canal para outras pessoas, é claro que as pessoas que vão chegar até você são pessoas que não estão completamente bem, que não estão na excelência delas. São pessoas que estão precisando de ajuda. E muitas dessas pessoas às vezes estão atrapalhadas, estão perturbadas, estão obsediadas espiritualmente. E claro que muitas vezes, ainda mais no começo, quando eu fazia os vídeos, eu recebia às vezes alguns comentários assim muito reativos, de pessoas que tentavam desqualificar o meu trabalho. E como eu já tinha também as minhas limitações por não ser iluminada e por ter muitas feridas de rejeição,
aquilo doía muito, muitas vezes eu chorava e ficava desmotivada, né? Aquilo, nossa, me abalava profundamente, era uma coisa muito intensa. E nas minhas consultas espirituais eu levava essas questões para o mentor amigo. E aí ele me falou várias coisas muito interessantes. Ele falou assim: filha, aqui no plano onde eu tô, muitas vezes eu tenho que aplicar passes, né, em espíritos de outras dimensões que estão precisando de ajuda. E enquanto eu e outros espíritos estamos aplicando passe, a gente ouve espíritos que estão precisando de ajuda e que ficam nos xingando, nos agredindo, falando coisas de baixo calão, né? Mas a gente tem que continuar ajudando a si mesmo. E ele me falou uma frase de Jesus e disse assim: ninguém serve impunemente. Então, quando a gente se propõe a servir ao todo, a ser um canal de alguma forma, seja direta ou indiretamente, a gente vai pagar um preço por isso. Faz parte de estar encarnado num planeta de provas e expiações. E aí, nesse momento, ele falou uma frase icônica que transformou a minha vida. Ele falou o seguinte: filha, quando alguém te agride, é porque essa pessoa está te pedindo ajuda. Ore por ela. E é claro, gente, que eu não estou dizendo que é pra gente ser conivente com as pessoas que nos agridem, que não é pra gente não tomar medidas jurídicas quando for necessário. É claro que tem alguns casos, quando a gente sente que é necessário, a gente tem que tomar medidas jurídicas. Afinal de contas, estamos na 3D, aqui também tem a lei dos homens, não é só a lei dos espíritos, né? Não é só a lei de Deus. Então a gente tem a lei dos homens por um motivo, por um propósito. Eu não estou dizendo que não é para a gente tomar medidas dentro da lei dos homens. O que eu estou propondo aqui é uma reflexão que vai além da lei dos homens, que é a lei espiritual, a lei universal, e que fala de compaixão, né? E aí, quando ele me falou aquilo, ele fez uma imagem muito interessante que me comoveu muito e que me ajudou a sair daquela vaidade que eu tava, de ego ferido, né? Que me ajudou a ter muito mais compaixão pela dor das outras pessoas, porque eu estava levando tudo pro pessoal, como se aquelas pessoas que estivessem dizendo maledicências, como se elas estivessem falando comigo. E na verdade essas pessoas não tinham nada a ver comigo, elas não estavam falando aquilo pra mim. Elas estavam vomitando os próprios detritos emocionais, tamanha a dor delas, né? E elas precisavam exalar aquele lixo emocional em algum lugar. E como eu estava me propondo a ajudar, elas decidiram exalar ali, né? E quando eu levava aquilo para o pessoal, quando eu me ofendia com aquilo, com aquele lixo que o outro jogava em mim, quando eu me identificava com aquilo e achava que aquela pessoa estava me percebendo e falando de mim, quando na verdade ela estava projetando a própria sombra em mim, quando eu levava para o lado pessoal, eu deixava de ajudar. Porque o que ele recomenda que eu faça até hoje, isso é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia, é que eu faça uma oração para o mentor da pessoa ou anjo de guarda. Pode ser uma oração, um mantra, ou simplesmente emanar uma energia positiva para o anjo de guarda da pessoa, e outra oração para o meu próprio anjo de guarda. Isso é uma coisa que o mentor amigo recomenda com muita frequência, é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia para todo mundo que me incomoda de alguma forma. Então sempre que alguém fala alguma coisa, eu fico com raiva da pessoa, e isso é comum, né? Porque afinal de contas eu não me iluminei, então eu sinto raiva, só que eu não deixo a raiva me dominar, eu não fico passageira da raiva, como falou Ali Cravo, justamente porque eu tenho esse treino da não identificação. Então eu sinto raiva, deixo a raiva vir, mas não jogo a raiva na outra pessoa. Eu simplesmente observo a raiva até que ela suma, até que ela passe, espero ali uns 15, 20 segundos, respiro pelo diafragma para a raiva passar, e depois, quando ela passou e a minha percepção não está mais nublada pela minha reatividade, quando eu já consegui sair daquele lado pessoal, né, de levar a coisa para o pessoal, aí sim eu faço uma oração
para o mentor da pessoa e uma oração para o meu mentor. Muitas vezes também eu coloco o nome da pessoa no meu cristal de cura. Eu tenho um cristal que eu coloco nomes ali que ajudam muito também na transformação energética. Enfim, essas são algumas estratégias que eu uso no meu dia a dia para conseguir lidar com a heterogeneidade de consciência. Porque, é claro, quando você vem para esse plano e você vem com o propósito de ajudar a pessoa, seja direto ou indiretamente. Às vezes você é um vendedor de roupa numa loja, você não é um terapeuta a priori, mas você tem mediunidade, você tem capacidade de ajuda. Então é comum que comecem a aparecer pessoas ali que te incomodam ou que vão te provocar de alguma forma, que vão cutucar feridas, porque no fundo o que está por trás disso é um pedido de ajuda. Só que essas pessoas, elas estão tão atrapalhadas, elas estão tão distantes da própria essência, que nem elas mesmas percebem que elas precisam de ajuda. Ou às vezes se percebem, não têm coragem de pedir, porque são muito vaidosas. Então o jeito que elas encontram de chamar atenção, de pedir ajuda, é cutucando uma ferida sua, é debochando de você, é fazendo uma piada sarcástica. É claro que elas não estão certas, que é importante que você estabeleça limites, porque o primeiro amor é o amor próprio. Eu não estou dizendo para você ficar aguentando isso, né, está te fazendo mal. Eu acho que é importante sim estabelecer o seu espaço com percepção e generosidade, mas o que eu quero dizer aqui, gente, é que isso não acontece por acaso. Inclusive, isso é uma coisa que eu aprendi também com Ali Cravo. Ele fala muito que o médium, principalmente o médium empata, ele tem uma cachoeira de energia para dar. E se ele não está se doando, se ele não está trabalhando essa energia de alguma forma, fazendo algum trabalho de doação na vida dele, pode ser num centro espírita, pode ser numa casa de pessoas necessitadas, de velhinhos, né, ou de crianças. Se a pessoa não está se doando de alguma forma, vão aparecer circunstâncias na vida dela de pessoas que a incomodam. Às vezes é uma sogra que a incomoda, às vezes é o parceiro que é muito crítico, a mãe que perturba muito a pessoa, porque essas pessoas estão pedindo ajuda e é uma forma do universo trazer para você pessoas para que você consiga realizar a sua missão, o seu propósito de ajudar e ser um canal de cura para aquela pessoa. Então, com uma certa frequência, eu recebo mensagens de pessoas falando assim: ai, Gisela, no meu trabalho todo mundo pega no meu pé. O meu chefe, a pessoa que trabalha do meu lado, todo mundo me critica ou faz uma piadinha aqui ou ali. Eu não sei como lidar com isso, porque eu mudo de trabalho e o problema se mantém, né? E, gente, a questão não é você mudar de trabalho, é você mudar de consciência, senão o problema vai te perseguir. Quando você começa a se doar e você para de se sentir uma vítima do meio, como se você não tivesse uma capacidade de transformar aquela realidade, quando você começa a fazer uma oração para o mentor da pessoa e para o seu, você leva a cânfora no trabalho, faz oração, imagina uma energia rosa que se transforma em violeta naquele ambiente, coloca mantras baixinho para não atrapalhar ninguém, ou às vezes no seu próprio fone de ouvido, quando isso é possível, para você transformar a energia do ambiente. Você percebe que as coisas começam a se transformar ao seu redor. As pessoas começam a te olhar de um jeito diferente. Mas, em geral, quando os outros são muito críticos com a gente tende a levar aquilo para o lado pessoal, a se ofender e a se fechar. Quando, na verdade, quando a gente muda de postura e a gente faz uma oração para o mentor da pessoa e para o nosso, e a gente não se deixa abalar por aquilo, a gente consegue transformar o padrão daquela situação. E a gente sai da postura de uma vítima passiva que só recebe a energia negativa do ambiente e a gente reconhece o nosso poder de ser um agente transformador. Claro, se o seu chefe te incomoda, é importante que você tome as medidas legais em relação a isso. Mas além disso, vai trabalhando a energia dele, você tem poder para isso. Fecha seus olhos, faz uma meditação. No período pós-meditação, que é o estado meditativo, faz uma oração para o mentor do seu chefe, outra oração para o seu mentor, mas de uma forma genuína. As pessoas às vezes não sabem como fazer oração para o mentor, é só você imaginar
É só você colocar a intenção de que aquela oração seja direcionada para o mentor. Não precisa racionalizar, imaginar como é o mentor, nada disso. É só pôr a intenção. Então você imagina ali uma energia do lado do seu chefe, faz uma oração para essa energia, que é o anjo de guarda dele, e outra para o seu próprio anjo de guarda. E aí você vai conseguindo harmonizar aquela relação. Eventualmente alguns lixos vêm para fora para serem depurados. Mas, gente, quem já leu o livro Limite Zero, que eu sempre recomendo aqui, do Joe Vitale com o Dr. Len, sabe, né, daquele princípio da correspondência, que aquilo que está fora também está dentro. Então, quando uma pessoa aparece nas nossas vidas e essa pessoa nos incomoda, essa pessoa não brotou do além. Do nada, essa pessoa decidiu nos incomodar e a gente não tem uma responsabilidade transformadora nessa situação. Isso não existe, porque tem o princípio da correspondência. Tudo é espelho. Então, se aquela pessoa chegou na nossa vida, tem um trabalho para ser feito ali. Então, se está me incomodando, se aquela pessoa me irrita, eu vou procurar perceber o que me incomoda naquela pessoa para eu conhecer melhor as minhas próprias sombras, as minhas próprias projeções. Através da meditação, eu vou integrar as minhas sombras e, em paralelo a isso, eu vou fazendo oração para o mentor da pessoa e para o meu, para o mentor da pessoa e para o meu, todo dia, até a situação se resolver completamente. Às vezes pode demorar meses, às vezes pode demorar anos, mas o importante é ter a persistência. E, gente, o principal é não se deixar levar pelos desejos do ego, e quando a pessoa te convidar para briga, né, para um lado bélico, quando a pessoa te provocar, o grande treino é você não entrar na energia, não ceder a esse lado bélico, porque aí você desarmoniza toda a relação. Não estou dizendo que é para você ter sangue de barata, eu sei que a maioria de nós, a gente ainda não se iluminou, então a gente sente raiva, mas um dos grandes treinos que a gente tem ainda mais nesse momento, que o planeta Terra está caminhando para a regeneração, é justamente aprender a trabalhar nossa reatividade. Porque esse mundo, gente, de provas e expiações, ele é tão complicado justamente por conta da disputa de poder, dos desejos do ego, da reatividade entre as pessoas. A gente foi treinado desde criança a ser bélico, a ser competitivo, a discutir, a disputar poder. E o grande treino da mudança de consciência, esse que é o grande insight da nova era, é a gente sair desse padrão. É isso que é subversivo, que é transformador, é quando a gente sai desse lado reativo e começa a desenvolver a amorosidade, porque a amorosidade é subversiva nesse mundo. E ser amoroso não é ser um trouxa pamonha passivo, não tem nada a ver com isso. A verdadeira amorosidade, ela vem da consciência, da autopercepção, do reconhecimento do seu poder interno. E na medida em que você medita, se autoconhece, percebe que você é capaz de ser uma autoridade para si mesmo, né? Percebe que você não é uma vítima das circunstâncias quando você não tem uma visão materialista da realidade, que você tem um poder transformador, regenerador, e você se permite ser esse canal de agente da transformação, você já vai para o ambiente de trabalho com uma outra postura. Então, se aquele ambiente está bélico, seja você o incenso de luz, de amor, de cura. É o lótus no meio da lama. Você tem esse poder, você pode ser esse lótus no meio da lama. Você não precisa se identificar com a lama, você pode transcendê-la com a sua energia, com a sua consciência, com a sua vibração. Quando você leva um olhar de amor, de alegria para aquele ambiente, você transforma aquele lugar com a energia que você vibra, com o seu sorriso, com a sua alegria, com o elogio genuíno que você faz para alguém. Às vezes a gente tem uma ideia, né, de que o mundo tem que ficar bom pra gente ficar bem, de que o outro tem que nos elogiar pra gente ficar bem, o outro tem que nos validar, o outro tem que nos reconhecer. Então é sempre o outro, né? Como falava o Gasparetto, a gente sempre fica esperando dos outros. Os outros não fazem isso, os outros não fazem aquilo, mas a gente não percebe que a gente também não faz.
e que a gente pode ser um agente de transformação. Então, se eu não recebo elogio, eu vou elogiar o outro, eu vou enaltecer a luz do outro, eu vou emanar uma energia amorosa, eu não vou ficar numa postura passiva esperando o outro fazer por mim. Se o outro não me agradece, não me elogia, não vê os meus pontos positivos, eu vou fazer isso por ele. Claro, sempre dentro da dignidade. Se só eu faço pelo outro e nunca vem na minha direção, aí obviamente que eu preciso rever, né, o grau de afinidade nessa relação, a dignidade. Mas eu tô falando num sentido mais amplo e não só numa relação a dois. Eu tô falando, gente, que quando a gente começa a se doar, a gente também começa a receber, começam a vir coisas na nossa direção e não necessariamente essas coisas vêm da própria pessoa de quem a gente se doou. Às vezes vem através de outras pessoas, mas é pelo fato da gente ter entrado na energia, da gente ter entrado na frequência amorosa, da gente ter se colocado como um canal de cura, de luz, de amor, começam a vir coisas também na nossa direção, que estão alinhadas com essa frequência. Então, a minha sugestão amorosa para você aqui, se você está num ambiente onde tem muita competição, muita disputa de poder, claro, eu não estou dizendo que você tem que ser o salvador da pátria e você transformar o ambiente, mas você pode sim dar o primeiro passo para a energia começar a mudar, falando palavras amorosas, trazendo um sorriso generoso, uma mensagem positiva, fazendo orações constantes para o mentor daquelas pessoas, para o seu mentor, não respondendo a provocações, não sendo reativo. Quando alguém te chamar ali para uma situação bélica, não entra na energia, não se deixa abalar por essa energia. Não leve a crítica do outro para o lado pessoal. Em geral, nesses ambientes bélicos, onde tem muita disputa de poder, as pessoas estão muito obsediadas espiritualmente, né? Elas ficam nos convidando o tempo todo para entrar naquele padrão. E aí cabe a cada um de nós, principalmente a cada um de nós que tem uma visão não materialista da realidade, que se percebe como um co-criador, que percebe o poder que a própria energia amorosa tem, que já está nesse processo de despertar, cabe a cada um de nós ser esse incenso de luz, de cura, de amor, levando uma energia amorosa em cada ambiente que a gente vai. E na maioria das vezes, quando a gente está vibrando essa luz, a gente não precisa falar nada. Basta um sorriso, né? Basta um abraço generoso em alguém quando é possível. E você vai perceber que quando você movimentar essa energia de doação genuína dentro de você de alguma forma, o ambiente externo vai responder. E aí essas picuinhas da sua vida, esses conflitos familiares que você tinha com frequência, ou problemas no trabalho, eles vão simplesmente diminuir, justamente porque você vai estar ali cumprindo a sua missão de ser um canal de luz, um canal de cura naquele ambiente, que é a missão que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui têm. Senão vocês não teriam afinidade com o conteúdo que eu produzo. Então, se você gosta do conteúdo que eu produzo, se você já está nesse despertar interno da nova terra, da nova consciência, você pode ser um canal de cura. E você pode levar essa luz e essa amorosidade para os ambientes em que você vai. Você tem esse poder regenerador. Basta você fechar os olhos e se conectar com ele. Gente, então esse é o meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, se tocou seu coração, deixa seu like aqui para mim. O like é muito importante para a divulgação do vídeo. Cada vez que você deixa uma curtida aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e divulga o vídeo para mais pessoas. Eu sou muito grata aos comentários constantes e generosos que eu recebo de vocês. Leio todos com muito carinho, com muita gratidão. Não consigo responder a todos, que são muitos comentários, mas sempre leio com muito carinho. Sou muito grata a cada um de vocês. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.